Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do ReumaCast sobre a discussão sobre os nossos alvos imunitários terapêuticos no contexto das doenças reumáticas autoimunes. O ReumaCast é o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia, né? E a gente vai continuar aqui de novo com o Dr. Alexandre Wagner, o Dr. Rodrigo Lupini e a doutora Ana Cristina, discutindo um pouquinho esses alvos imunológicos para personalizar nossas estratégias terapêuticas. Então, só para recordar rapidamente, de forma bem objetiva, no primeiro episódio a gente fez um pomporri, um bate-bola aqui sobre os nossos 4 compartimentos do sistema imunitário e como eles servem com os alvos, como alvos terapêuticos, né, para a reumatologia. Então, a gente falou sobre alvos do sistema complemento, nos fagócitos e nas células apresentadoras de antígeno, esses dois da nossa imunidade inata, e nas células B e nas células T, incluindo as CAR T-cells e CAR T-cells, né, isso representando a imunidade adaptativa. E nossos 3 guerreiros estão aqui de novo com a gente, para a gente falar um pouquinho mais agora, só que a gente vai começar falando sobre o que dá a liga nesses 4 compartimentos, né? Porque embora a gente didaticamente tenha separado um pouco, do ponto de vista mais didático mesmo, né? O sistema imunitário em 4, ele funciona de forma interligada e totalmente intercomunicante e ao mesmo tempo, né? Na mesma hora que a imunidade inata é ativada, a imunidade adaptativa já começa a ser ativada, e aí a adaptativa também ativa a imunidade inata e assim por diante. Vamos começar então falando sobre, eu acho que os principais biológicos que a gente tem na reumatologia, que inclusive foram os primeiros, são os bloqueadores de citocina, né? De nada adianta ver tantos compartimentos imunitários se eles não se conversarem entre si, e exatamente são as cinas, quimiocinas, receptores solúveis que fazem isso, né? Como se fosse uma verdadeira rede social aí imunitária, tipo um Facebook, né? Posts são exatamente esses componentes e a gente tem vários, inúmeros, né, bloqueadores aprovados para as doenças reumáticas imunomediadas, né? Um dos primeiros, que é curiosamente aprovado e desenvolvido para as doenças reumáticas, são os anti-L1, né? Inicialmente desenvolvidos para artrite reumatoide, né, isso, doutora Ana Cristina? Só que, na época, que não tinha uma eficácia muito boa em comparado com outros alvos, e atualmente é uma terapia basicamente importante para as doenças autoinflamatórias. E acho que a R é o melhor exemplo dessa classe de medicamentos, no final das contas. Doutora Ana Cristina, quais são os alvos disponíveis atualmente, como que cada um deles funciona na artrite reumatoide? Então, na artrite reumatoide, né, a gente tem basicamente de alvo hoje de sina, a gente tem o TNF e a interleucina 6, né, que faz vias de comunicação extracelular, né, vias de sina, que são bloqueadas e que têm tratamentos eficazes e já com um bom tempo de uso, aí a gente aprendendo a usar ao longo das décadas. Então, o primeiro é o TNF-alfa, né, que é a citocina pivô aí na patogênese da artrite reumatoide, e que é responsável por uma série de ações, induzindo a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, ativando leucócitos, células endoteliais, fibroblastos sinoviais, prime células T regulatórias, né, e vai ter uma ação aí em praticamente todo na fisiopatologia da artrite reumatoide. Então, ela é produzida primariamente por macrófagos ativados, né, que induzem essa inflamação, mas sobre estresse inflamatório, outras células também podem produzir, células B, células dendríticas, né, células T e até mastócitos. E interessante, o TNF-alfa também tem uma ação no osso, né? Ele ativa osteoclastos, ele aumenta a expressão do rank ligante em células T, células B e osteoblastos, ele aumenta a expressão do rank, cursores de osteoclastos, e ele inibe a osteoblastogênese, porque ele regula para cima, né, upregula a via do DKK e a expressão da esclerostina. Então, é uma citocina que realmente, na artrite reumatoide, tem um lugar especial. E os inibidores do TNF foram, então, a primeira terapêutica, né, foi ali mais ou menos junto com a anti-L1, tanto que a anti-L1 caiu por terra, porque viu-se que a resposta era bem inferior ao que se trava com os inibidores de TNF, e a gente tem os anticorpos monoclonais, né, que são o infliximab, adalimumab, certolizumab, pegol e o golimumab, e o receptor solúvel, que é o etanercept. A gente sabe que os MABs, os de cadeia longa, eles são anticorpos monoclonais, né, e tem a porção efetora da FC, e assim eles são capazes não só de bloquear o TNF-alfa solúvel, como também o
TNF-alfa de superfície. E se ligando a esse TNF-alfa de superfície, eles também podem ativar o complemento, né, como foi discutido, e eles podem induzir também a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. E também ativando o complemento, leva a citotoxicidade dependente de complemento. E induz ali a apoptose da célula que tem TNF-alfa na sua superfície. Daí o efeito mais importante desses MABs, por exemplo, na dissolução dos granulomas e no aumento do risco, por exemplo, de micobactérias como a tuberculose. Né? Já o etanercept, ele não tem, por ser um TNF-alfa solúvel, sem a porção FC, ele é uma proteína de indução, assim como o abatacept, né? Ele não tem essa capacidade. Então, os inibidores de TNF são os de maior market share, inclusive, em relação à artrite reumatoide, eles são de maior tempo de uso que a gente tem no mercado e que a gente aprendeu a usar, né? E que foi ensinando para a gente toda a questão de farmacovigilância em relação aos biológicos, dos efeitos, que a gente precisa de tempo para ver esses efeitos colaterais de longo prazo aparecerem, né? Então, a gente aprendeu a estudar aprendeu a estudar doenças micobacterioses, aprendeu a estudar zoster, fungos, doença desmielinizante, porque a partir do advento dessas drogas, a gente foi entendendo melhor o efeito, essas vias alternativas que o organismo cria e acaba desencadeando outras doenças autoimunes, né, psoríase paradoxal. Então, realmente é uma classe que é muito importante e ainda muito lembrada, né, como primeira opção de tratamento para os pacientes com terapia avançada, né, depois das falhas aos medicamentos modificadores do curso da doença convencionais. E a otina, que também a gente tem a droga anticitocina bem estabelecida na artrite reumatoide, é a via da interleucina 6, né? Então, a gente tem no Brasil o tocilizumab, que inibe o receptor da interleucina 6, com isso impede que a interleucina se ligue na superfície da célula e desencadeie ali o sistema JAK-STAT e induza também todo um processo de produção de citocinas pró-inflamatórias, ativação de células pró-inflamatórias, também com ação no osso, né? Aumentando a produção de rank ligante nos osteoblastos, inibindo a osteoblastogênese e também via ativação do sistema DKK e da esclerostina. Então, é uma droga que a gente também usa bastante, ela tem um mecanismo de ação bem rápido, né? E a inibição da interleucina 6, ela tanto TNF alfa como a interleucina 6, ela não tem essa predileção tão grande pacientes com fator reumatoide positivo ou negativo. Cada um tem as claridades do ponto de vista de riscioso, né? Se a gente jogar na calculadora do Rabbit, né? O clássico registro alemão de risco infeccioso, a gente vê que os inibidores de interleucina 6 são os de maior risco, seguidos, né, pelos anti-TNFs, mas são riscos calculados, né? Acho que com o tempo a gente aprendeu a lidar com eles, né? Então, são duas classes de drogas realmente que mudaram o perfil do tratamento da artrite reumatoide. Acho que os anti-TNFs têm essa questão de serem ainda um classe que a gente pensa como primeira opção até pelo tempo de uso, né? A gente tem mais de 2 décadas usando essas medicações, a gente aprendeu farmacovigilância com elas, e a interleucina 6, acho que é uma droga também que a gente vê uma rapidez de ação e vê um perfil também de ação em monoterapia, que se assemelha muito ao padrão em associação com metotrexato, né? Então, é uma droga que a gente também seleciona muito para pacientes que tem a questão da monoterapia, mas de uma forma geral, né, não tem superioridade de um ou outro em relação ao quadro articular de uma forma geral. E, doutor Alexandre, e nas vasculites? E eu ainda vou acrescentar aqui também o lúpus, nessas doenças reumáticas imunomediadas mais, digamos, TH2, mais duras do lado humoral, né? E mesmo dentro das vasculites, por exemplo, a vasculite de células gigantes, a arterite de células gigantes ou doença de BC, tem espaço para a terapia bloqueadora de citocina? A terapia, como a doutora Ana Cristina enfatizou muito bem, né, bloqueadora de citocinas, que começou na artrite reumatoide, principalmente pensando em citocinas pró-inflamatórias, né? Então a imunidade inata com terapia bloqueando de L1-beta, TNF-alfa e L6 na sequência, né, cronológica, trouxe avanços, mas, por exemplo, a gente vai no primeiro ponto, a terapia anti-L1-beta, ela foi um fracasso quando se testou em doenças reumáticas imunomediadas, e aí a gente coloca, por exemplo, mais recentemente, até o Gevokizumab, que é um anti-L1-beta, que foi testado na doença de BC para uveíte em miopatias
inflamatórias imunomediadas. Todos os trials tiveram falha e tiveram que ser suspensos, né? E até recentemente, pensando no lado IL-1, um estudo será apresentado, mas a gente já tem acesso ao abstract no ACR, em que anakinra falhou no tratamento da arterite de células gigantes. Então, apesar de ser uma citocina importante na fisiopatologia, ela não é tão relevante, né? IL-1 beta nas nossas doenças imunomediadas. Quando a gente pensa em vasculites de uma forma geral, a gente tem várias doenças, são bem heterogêneas, né? E começando pelos bloqueadores do TNF, o maior case de sucesso foi na doença de BC, né? Pensando no quadro principalmente de uveíte, como ela foi uma terapia muito salvadora, né, da visão de muitos e muitos pacientes que muitas vezes utilizavam clorambucil, ciclosporina, né, azatioprina, e não tinham resposta adequada. Então, o bloqueio do TNF-alfa foi muito importante nesses pacientes. Na arterite de Takayasu também, como uma terapia que evita a progressão de doença, mas a intervenção na via do TNF-alfa foi uma grande decepção. Quando falamos das vasculites associadas ao ANCA, né, foi uma grande decepção na arterite de células gigantes, e ela não é relevante, teoricamente, no lúpus eritematoso sistêmico, apesar de um estudo impetuoso publicado em 2004 do Arthritis, do Joseph Smolin, na nefrite lúpica, em que ele tratou com infliximab. Isso é algo que ficou apenas naquele estudo, né? O bloqueio do TNF-alfa, ele tem essa associação com ajudar no desenvolvimento de autoimunidade, de autoanticorpos, então ele não foi bem aplicado, bem empregado para doenças autoimunes sistêmicas. E quando a gente pensa no bloqueio da IL-6, e aí a gente tem a IL-6 como uma citocina pró-inflamatória, né? Passando pelas vasculites, de uma forma geral, ela é um grande sucesso na arterite de Takayasu, na arterite de células gigantes, principalmente na arterite de células gigantes. Ela está sendo explorada agora na doença de BC, né, como uma terapia de resgate em pacientes com inflamação ocular ou com sistema nervoso central acometido. E a grande novidade é na esclerose sistêmica, uma doença muito TH2, né, um ensaio clínico que testou o bloqueio da IL-6 para a pele, viu um benefício na progressão de doença pulmonar. Então, nesse caso, foi um emprego bastante feliz, né, como alternativa ao tratamento na esclerose sistêmica, coisa que no lúpus eritematoso sistêmico a intervenção para citocinas, ela não tem sido de grande sucesso, né, comparado à intervenção para depleção de linfócitos B, né, porque principalmente no lúpus você vai ter uma relevância muito maior para o interferon, né, como via o interferon do tipo 1, né, como via ativadora. Na esclerose sistêmica, no passado, já teve estudo com monoclonal contra o TGF-beta, por exemplo, que foi algo que também não teve sucesso, né, que foi uma grande decepção, que se esperava ter um grande impacto na evolução da doença. Mas para as vasculites, principalmente, ficou o lado TNF para algumas delas, né, para outras não servindo, e o lado IL-6 como de sucesso. E por inveja das espondiloartrites, a arterite de células gigantes está migrando para a intervenção sobre o lado TH17, principalmente com anticorpos anti-L17 sendo testados em arterite de células gigantes e polimialgia reumática, e L23, né, terapia anti-L23 na arterite de células gigantes. Um anticorpo monoclonal que foi o mavrilimumab, que é anti-GM-CSF, foi importado da artrite reumatoide e testado na arterite de células gigantes com grande sucesso em estudo fase 2. Infelizmente, esse monoclonal não foi desenvolvido em estudo fase 3 para ser aplicado na prática clínica, e o racional é porque quando você bloqueia o GM-CSF, né, que é uma citocina proliferativa, hematopoética, você consegue bloquear as duas respostas, TH1 e TH17. Mas é uma pena que foi uma oportunidade perdida no mundo das vasculites. Legal, mas você comentou sobre o interferon tipo 1, e a gente tem algum tipo de, colocando como alvo, né, a via do interferon tipo 1, algum tipo de bloqueio? Sim, os anticorpos anti-interferon alfa, eles são um grande
digamos, uma grande promessa para as interferonopatias e para o lúpus eritematoso sistêmico, né? E precisam ser estudados de forma mais ensaio clínico fase 3, que a gente tem já alguns resultados, né? Que o anifrolumab é o grande vedete no momento, né? Que mostrou melhora no quadro do lúpus cutâneo, né? Do lúpus articular, com uma intervenção de citocinas nessa doença tão importante, que pode também ser aplicado nas doenças mais raras, como as interferonopatias, e isso sendo um grande avanço na terapia do lúpus eritematoso sistêmico. Muito bem lembrado, doutor Sandro. Sim, e também os inibidores de JAK, né? Principalmente JAK1, né? Baricitinib e ruxolutinib e upadacitinib também, porque daí bloqueia direto o sinal induzido pelo interferon tipo 1 nas interferonopatias, proteasomopatias, como o senhor falou. Maravilha, e o doutor Lupino já está aqui se coçando para falar, porque o senhor comentou alguma coisa sobre espondiloartrite, TH17. O que é isso aí, Lupino? Fala para mim. O Alexandre fica me provocando, né? Eu fico aqui me contendo para não ficar intervindo na fala dos dois, mas ele fica me provocando. Eu queria falar na fala dos dois, né? Falar no TNF, que ele foi criado lá. Eu sou do tempo do Chigris, né, que é a dotricogina alfa, que era o bloqueio do TNF na sepse. Então, o TNF, que é o mais importante na R, também é usado nas espondiloartrites e ele vem lá da sepse. E a IL-6, que a princípio não funciona nas espondiloartrites, e eu quero fazer um parênteses aqui, porque a hora que a gente falou de bloquear a célula B na espondiloartrite, a gente foi permissivo em usar um remédio que nos trials não mostrou esse bloqueio, porque a gente pensou do ponto de vista fisiopatológico. E acho que a gente tem que, às vezes, mesmo nessas situações, daí o IL-1 não funciona na R, ou não funcionou bloquear IL-1-beta no BC, vai ter situação que, às vezes, vai ter que usar, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar... não excluir os remédios que não passaram na medicina baseada em evidência no trial clínico, mas que ele pode ser que ele funcione para determinados subgrupos e conforme a gente for melhorando a nossa precisão, né, ser mais cirúrgico, como o doutor Alexandre colocou, acho que a gente vai caminhar. E talvez para algum grupinho de paciente com algum tipo de artrite reumatoide, aquele subtipo, talvez IL-1 seja bom. Para um tipo de vasculite, talvez o bloqueio de IL-1 seja também eficaz. Então, acho que a gente vai caminhar nisso. Mas nas espondiloartrites, respondendo a tua pergunta, voltando aqui na pergunta, Sandrão, o que a gente tem de bloqueio de citocina, né? O primeiro bloqueio de citocina que a gente faz aí, não é bem uma citocina, é bloquear a prostaglandina E2 com anti-inflamatório. Depois disso, e aí não é um alvo específico, é uma coisa meio grosseirona, a gente veio com TNF e depois IL-17 e a IL-23. E a IL-23 é uma certa confusão, porque ela funciona para a espondiloartrite periférica, especialmente para a psoriásica, mas ela não funciona para axial. Especialmente para as espondiloartrites. Também voltamos naquela história. Será que para um grupinho não funciona? E o TNF e o IL-17, que o doutor Alexandre colocou agora sendo testado aí para algumas vasculites, ele foi testado também na R e ele funciona na R, né? Especialmente naquela R mais inicial. Mas ele não é melhor do que o TNF. E aí, por causa disso, o mercado não vale a pena você investir lançar um inibidor de IL-17 para tratamento de artrite reumatoide com um resultado inferior. Então, além do conceito fisiopatológico, imunológico, do bloqueio das citocinas, é uma outra coisa que impacta aí na nossa vida de alvos imunológicos e o que a gente vai usar é o mercado da indústria farmacêutica, porque às vezes eles não autorizam determinados medicamentos para tratar as coisas, mas pode ser que elas funcionem. Isto posto, né, o bloqueio de IL-17 e 23 são os principais alvos aí nas espondiloartrites. O TNF tem resultados espetaculares e a gente tem os inibidores de JAK que você bem colocou, com um efeito um pouco mais amplo, né? Os inibidores de JAK vão ser e aí o TIC também entrando forte na psoríase especificamente, eles vão ter um papel importante em bloqueio de algumas citocinas, e aí eles contemplam a esquecida, os esquecidos interferons, né? Especialmente interferon tipo 1, que eles estão lá na fisiopatologia, a gente mostra aquele encarte
que o interferon está lá, mas a gente ignora o bloqueio deles, e às vezes esse bloqueio é o bloqueio importante a se fazer nas espondiloartrites. Lembrar também que no grupo das espondiloartrites tem doença inflamatória intestinal, e aí isso muda um pouco, o TH17 e o bloqueio da IL-17 é muito importante, mas não pode ser utilizado nas doenças inflamatórias ativas. Eu acho que um breve resumo sobre como funciona o bloqueio de citocina nas espondiloartrites é isso. E aí você vai ter que pegar o paciente com as suas características. Tem uveíte, não tem uveíte, tem inflamação intestinal, não tem, tem psoríase, é mais axial, é mais periférico, e fazer a escolha entre esses principais alvos aí e, eventualmente, talvez num futuro não muito longínquo, bloquear 2 vias ao mesmo tempo ou bloquear 2 citocinas ao mesmo tempo. Talvez isso venha aí num futuro não muito longínquo, eu diria que mais próximo do que o outro episódio que a gente fez de bloqueios imunes. Legal. Muito bom, como sempre. 2 comentários aqui que eu não posso deixar de fazer, então, Lupino. 2 detalhes que você chamou a atenção interessantes, né? Primeiro é a história da sepse do TNF, né? Foi o anti-TNF para ver a nossa falta de entendimento das coisas, né? Especialmente dentro da imunologia, né? Quando foi criado, tinha uma condição, tinha um excesso de TNF, que era a sepse, que matava, logo, vamos bloquear o TNF, é uma coisa muito óbvia, mas não é muito bem assim, né? O treco não funcionou direito, não. Acho que deve ter uma função mais aprofundada, e aí se descobriu realmente o papel do TNF na remodelação cardíaca, na própria resposta contra a sepse, que é fundamental, porque ele acabou aumentando a mortalidade, não é isso? Cara, foi isso, e o mais legal, né? Saiu um artigo agora, dia 30 de outubro de 2024, até para a gente contextualizar esse ReumaCast, quando alguém for ouvir num futuro, a gente está falando dessa data. Na Nature, né, mostrando que quando você tem uma parada cardíaca ou um infarto, você libera TNF, o TNF vai no cérebro e induz o sono, induz uma baixa de resposta. Cara, as ações das citocinas, elas são muito diversas, né? E na sepse você tem um outro problema, que esse aumento grande do TNF, que a gente tem no quadro da sepse mais intensa, depois ele se reflete com um aumento de Treg. Então, você gera uma imunossupressão pós-sepse, né? Então, bloquear simplesmente a citocina depende de algumas coisas. Não é tão simples. E a IL-6 aí, que o Alexandre Wagner é apaixonado, é outra que é um problema, porque é a tal da faca de 2 gumes, né? Aliás, quero ouvir, eu não sou o perguntador disso, mas quero ouvir o que vocês acham dessas outras ações, incluindo você, Sandrão, da IL-6, dessa ação dela de 2 gumes aí. Boa pergunta. Vou deixar para os outros 2 convidados primeiro responder. O que vocês acham? Olha, é interessante, né? Porque as citocinas, de uma forma geral, elas têm efeitos pleiotrópicos, né? Então, você pode ter um efeito, digamos, estimulador, inibidor. O que é mais fantástico quando a gente pensa na IL-6 é o atleta, né? Por exemplo, o Dr. Sandro, que faz crossfit, né? Você vê que o atleta que está bem condicionado, o próprio músculo produz IL-6 como uma miocina que tem efeito anti-inflamatório, né? E isso é muito louco, assim, você imaginar que aquela citocina que é extremamente relevante na inflamação, no quadro, digamos, de provocar incêndio, ativar células inflamatórias, diminuir a absorção de ferro, né, sequestrar o ferro no sistema retículo endotelial, ela teria esse efeito que é um grande avanço além do efeito do IL-10, né, anti-inflamatório em quem está cronicamente condicionado em atividade física. Então, esse é um comentário desse efeito dual da IL-6 que chama muita atenção, né? Que isso é estarrecedor. Como que você teria efeitos tão diferentes na mesma citocina? Interessante, né? O paradoxo da atividade física, né? Da IL-6 que estoura, literalmente estoura, né? Na atividade física, e ninguém entende por quê, como é que ainda assim faz bem, mesmo para doença reumática imunomediada, você fazer atividade física. Só um detalhe, o crossfit que o Dr. Alexandre falou, que só se for com um pneu de bicicleta, faço, né? Dos filhos. E vazio, murcho. Agora, um efeito dual também interessante, que é interessante a gente lembrar, que nem sempre as pessoas lembram, não? É a IL-10, né? Exato. A IL-10, classicamente, é uma citocina anti-inflamatória produzida especialmente por célula Treg
e especialmente por célula Treg induzida, né, chamada TR1, né, induzida, quer dizer, não natural na periferia, mas que por um paradoxo, no lúpus ela passa a ser efetora e hiperproduzida, né, totalmente mostra o quanto que a gente ainda não conhece do sistema imunitário, né. Em uveíte, especialmente uveíte reativa, né, ou reacional, em paciente com tuberculose, na punção do líquido do humor aquoso, você tem aumento de L10. E, assim, pô, será que ela está lá para compensar? A gente sabe, é um negócio bastante complexo. Voltando na história dos paradoxos, né? A história que a Ana Cristina falou sobre a psoríase paradoxal com o TNF. O TNF é um inibidor da IL-17, uma das ações que podem explicar essa psoríase paradoxal, né? Então, é mais uma coisa confusa. Você bloqueia o TNF e você pode inibir a inibição da IL-17 e aí você aumentar a IL-17 e daí fazer psoríase. Então, esse sistema aí, e acho que pro ouvinte aí que está falando, pô, que confusão que esse lupino está fazendo, na verdade, acho que a gente tem que ter a ideia dessas ligações todas para a hora que a gente tem aquela complicação do nosso paciente ou que a gente está fazendo um bloqueio e acontece algo bastante inesperado, às vezes paradoxal, a gente entender que é isso que o Dr. Sandro e o Dr. Alexandre e a doutora Ana Cristina dominam, que é o sistema imunológico todo interligado e com alguns efeitos ou ações paradoxais. Eu vou aproveitar a pergunta, o comentário do Lupino e vou acrescentar um pouquinho aqui, já que a gente está falando aqui de tudo junto e misturado, né? Isso eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já fazia desde sempre na reumatologia, que é o uso dos outros, vamos colocar de MARDs, né? Das outras drogas, das outras medicações, né? Melhor falando, dos outros medicamentos que a gente tem disponíveis e que não são tão específicos assim. A gente está falando só de biológico, mas a gente tem que lembrar do metrixato, da hidroxicloroquina, do micofenolato, ciclosporina, inibidor de calcineurina, inibidor de mTOR, etc. Eu acho que isso na AR é fundamental e eles têm uma ação polivalente, né? O que você acha disso daí? Eu acho a engenharia que há por trás dos MMCDs convencionais, né, é muito interessante justamente porque eles agem de uma forma mais ampla. E por isso que na AR a associação do MMCD convencional sintético tão importante, tem um efeito sinérgico tão grande, inclusive com as drogas anticinas, né? Não só pela questão de autoanticorpo, como a gente vê em relação ao infliximab ou rituximab por serem quiméricos, mas existe um efeito sinérgico mesmo de melhorar a resposta quando essas drogas são usadas em ação com a terapia avançada, né? Então, se a gente for pensar no metotrexato, né, que é uma droga que regula direto ou indiretamente a função de praticamente todas as células envolvidas na inflamação, né? Desde neutrófilos, monócitos, linfócitos B, T, células endoteliais, sinoviócitos do tipo fibroblastos. Então, todos eles vão sofrer algum impacto da ação do metotrexato. E até hoje, né, desde a década de 50, a gente ainda não sabe exatamente quais são todas as vias, mas que ele dá ele regula para baixo essa inflamação de uma forma como um todo. Ele não é específico, mas ele tem uma função muito importante, né? Até para evitar a própria imunidade induzida pelas drogas que a gente está usando, ou esses efeitos paradoxais. Então, só o fato dele reduzir o número de leucócitos circulantes, né, ele age em todas as neutrófilos, linfócitos, ele já tem uma ação de reduzir para baixo pelo esse efeito colateral mesmo de neutropenia, né? Outra coisa que ele age sobre linfócitos, né, desacoplando ali esse dióxido nítrico e aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio e assim sensibilizando o linfócito à apoptose, né? E inibindo também os níveis de fator nuclear NF-kappa-beta, né? Então, é uma ação mais difusa. Nos sinoviócitos semelhantes a fibroblastos, ele também inibe o NF-kappa-beta e inibe a proliferação desses sinoviócitos e inibe a angiogênese que eles induzem. E nos monócitos também ele pode ser um promotor de apoptose, né? Então, o metotrexato, por exemplo, né, que eu acho que é o pivotal ali na artrite reumatoide, no sentido de ser uma droga que tem mais de 70 anos, né? E que a gente continua usando e estudando se
impressionando com ele, e que reduz de uma forma muito, muito ampla essa resposta imunológica que a gente reflete, que se reflete isso no efeito cinético com as drogas, que se reflete na profilaxia de corpos antidroga e na maior sobrevida das drogas quando usadas em ação, e que também se reflete até na resposta vacinal também, né? Então, é uma redução da capacidade de responder do sistema imunológico muito ampla, né? Então, eu até me admira muito a nova geração usar pouco o MMCD associado, né? Parece que respondeu a tal droga, eu vou deixar só com isso, que para o paciente é mais cômodo. Às vezes é mais cômodo, mas a gente está tirando a chance do paciente talvez ter uma sobrevida de droga maior e de ter uma inflamação mais controlada como um todo. Sem dúvida, e isso só mostra a importância de como que o sistema imunitário ele é tão interconectado, né? E ainda tem o comentário que o Lupino trouxe, né? Se você mexer numa viazinha ali, você pode acabar induzindo a um efeito colateral que você nem esperava, porque é uma outra via que é fundamental para uma outra condição, para uma outra manifestação, né? E Lupino e Alexandre, o que vocês acham aí dessas medicações não biológicas que a gente tem? Eu acho que a gente ainda tem muito uso deles, né, na prática clínica. Hidroxicloroquina, por exemplo, é um espetáculo de remédio em doenças autoimunes, especialmente aquelas que têm acometimento de pele, né? A ação dela nos toll-like, e uma vez que ela atua no toll-like, ela pode ter a ação tanto para linfócito T quanto no linfócito B. Então, quem ela vai modular, essa imunomodulação que a cloroquina faz é espetacular, meio que abandonada na artrite reumatoide, mas eu me lembro do tempo que a gente usava em artrite reumatoide e com algum efeito, né? Então, é interessante. E, às vezes, você fazer bloqueios um pouquinho mais amplos, né? Então, sulfasalazina, a ciclosporina, nas espôndilos são medicamentos, às vezes, úteis, e a ciclosporina, especificamente, uma medicação que ela é de salvação, às vezes, de alguns pacientes, em especial com psoríase. Então, os medicamentos modificadores aí de curso de doença sintética, eu acho que eles têm uso por muito, muito tempo. Acho que a gente, apesar deles serem antigos, a gente ainda não conhece tudo sobre eles. Vejam a história da colchicina, agora aí potencialmente na doença cardiovascular e na inflamação endotelial. Se ela diminui a inflamação endotelial do infarto, será que ela não diminui a inflamação endotelial do néfron? Será que em algumas vasculites, não só do BC, eu não teria que usar colchicina? E além da ação de microtúbulo, de polimerização, além da ação nos microcristais, que também... Então, eu concordo plenamente com você. A gente, e com a Ana também, né? A gente tem que usar esses medicamentos. Claro que eles têm os seus probleminhas, como todo tipo de tratamento. Até o exercício físico pode ser imunossupressor. É a base do nosso tratamento, mas se for em excesso, ser imunossupressor. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com todos eles, mas eu acho que tem espaço para todos os lados, né? Com esses medicamentos que são antigos, mas ainda com muito valor e muita utilidade no bloqueio dessas várias citocinas, desses alvos, que é o tema do ReumaCast. Sim, mas é interessante, que é fascinante, né? Os mecanismos pleiotrópicos que os nossos MMCDs têm, e até mesmo antes de chegar nos que têm efeito mais imunossupressor, a velha colchicina, pegando a deixa que você deixou, né? Além desse lado do citoesqueleto das células que vão migrar para o lado inflamatório, né? É o assembly do inflamassoma, né? Levando à produção de IL-1. Então, o efeito que ele tem nesse assembly e esse efeito secundário anti-inflamatório da colchicina, né? Que classicamente assim, tem empregabilidade em diferentes doenças nossas, né? E poderia até ser mais explorada. Ela é muito importante, por exemplo, na vasculite cutânea. É um aliado do paciente que tem recorrência na vasculite purigel, na vasculite leucocitoclástica cutânea, que não responde a glicocorticoides. E há normalmente uma boa resposta à colchicina. E dos outros medicamentos modificadores de curso de doença, eu acho fantástico o micofenolato, bofetil, né, com seus efeitos voltados
tanto para ativação de célula B quanto de célula T, né, por inibir uma enzima que é a inosino monofosfato desidrogenase, e aí ele vai atuar no equilíbrio, né, da disponibilidade na célula das guaninas, né? E aí faz com que você diminua a ativação dessas células, principalmente do linfócito T. Como a azatioprina, que é um outro caminho, que ela é transformada em 6-mercaptopurina, né? E a 6-mercaptopurina também vai atuar inibindo a síntese de purinas, né? Tanto em linfócito B quanto em linfócito T, mas ela também tem um efeito pleiotrópico, induzindo a apoptose do linfócito T via CD28, também inibindo a ativação do NF-kappa-beta. Então, são múltiplos mecanismos, né? E a gente sempre lembra que com a azatioprina, os nossos pacientes que estão tomando azatioprina e, por algum motivo, alguém passa alopurinol, né, na atenção primária, a interação medicamentosa pela inibição da síntese de purina é gigantesca, né, com toxicidade imensa por acúmulo de metabólitos que são tóxicos, como o 6-dilguanino trifosfato, né, que é o famoso TGN, a nível intracelular, levando a pancitopenias, né? Mas são mecanismos de ação múltiplos, né, que interferem em várias formas de ativação do sistema imune. A gente tem o lado mal da interação desses remédios, né, que pode aumentar o risco e de efeitos colaterais, mas eventualmente o lado bom, né, que às vezes é isso que a gente quer. A gente quer uma modulação um pouquinho maior. E sem falar em fibroblasto, que vai ficar para um próximo ReumaCast aí, porque também tudo isso vai atuar nos fibroblastos, e aí mais uma confuseira do sistema imunológico. Eu acho muito importante a gente lembrar isso, né? Que eu vejo uma ansiedade muito grande dos residentes, né? Dos médicos mais jovens. Mas aí vamos combinar para psoriásica, com Crohn, com retocolite, né? Essa coisa de... Aí a terapia combo, vamos combinar biológico, né? Para artrite reumatoide, a combinação de biológicos, ela foi desastrosa, né? E a gente tem uma terapia combinada, né? Que é a terapia combo, que é de mato convencional com as terapias avançadas, né? Então, a gente vê em consultório, o paciente às vezes roda por um biológico, roda por outro, e o que ele precisava era uma aspirina para segurar a pele da psoríase, era uma leflunomida para segurar um artrite, era uma associação, era uma artralgia inflamatória ali que você dá uma artralgia inflamatória residual, que você dá uma hidroxicloroquina num AR mesmo, de um paciente mais idosa que você não quer muito. Então, a gente precisa reaprender a combinar essas drogas, lógico, sempre que combina também acaba somando efeitos colaterais, mas a gente precisa não só ficar atrás do próximo último lançamento, mas se voltar também porque a gente já tem, porque a gente vê, eu vejo, não muito no público, mas no privado, uma troca de anticitocina, de medicamento de alta complexidade, e o paciente nem passou pelas etapas anteriores e nem tentou nada associado. E às vezes já quer usar dois biológicos associados, né? Sem dúvida, muito bem lembrado. E isso é bem comum mesmo na prática suplementar, né? As pessoas às vezes têm a tendência de achar que o que é mais novo ou o que é mais caro acaba sendo melhor, e não é bem assim, né? Muito bem. E só para a gente finalizar então aqui, agora uma pergunta para os três, né? De uma vez. Claro que a gente tem muito tudo correndo, né? E a indústria tem um interesse em encontrar cada vez mais novos alvos imunitários, e a gente também, como médico, a gente acaba tendo interesse que tenha mais, não só disponibilidade, mas também acesso a drogas eficazes para bloquear, né? Então, quais são as perspectivas para a reumatologia? Cada um pode falar o que achar mais interessante, especialmente na área de maior interesse. O que vocês acham que existe? Quais são os hot top do que está correndo novo agora? Então, a gente, para artrite reumatoide, a gente está meio de escanteio, né? Porque as novas drogas são a psoriásica para lúpus, o reumatoide está reutilizando, né? Reutilizando ali suas estratégias, mas a gente tem algumas coisas em vista, né? Uma delas é a tecnologia dos microRNAs, né? Então, lembrando que os RNAs, eles deram 2 prêmios Nobel, né? Um de 2023, que foi do RNA mensageiro, a tecnologia do RNA mensageiro que permitiu a vacina de RNA, e agora, em 2024, a tecnologia do microRNA, né? São RNAs não codificantes, são curtos, por isso que é microRNA, e eles não codificam proteína, são de fitas sim, produção endógena, que na verdade eles são reguladores epigenéticos vitais em processos patológicos e fisiológicos em animais. Existem evidências crescentes que esses microRNAs
microRNAs, né, principalmente o microRNA 1,5, tenham importância no aparecimento e desenvolvimento da artrite reumatoide, porque eles ajustam a expressão de múltiplos genes no nível pós-transcricional. E aí tem a ideia de usando outros microRNAs, né, que vão bloquear, entrar na célula e bloquear esses microRNAs e assim ajudar a controlar a doença do ponto de vista dessa questão de genético pós-cional. Então é bem interessante, é uma tecnologia que o próprio microRNA entra, ele pode ser injetado diretamente ou por microvesículas, como por exemplo as vacinas de RNA, e aí ele entra na célula e vai se juntar aquele microRNA que está ali modulando a inflamação e ali bloqueando aquela ação. É uma ativa, possivelmente pode diminuir, suprimir a produção de várias citocinas ao mesmo tempo, TNF, L1-beta, L6 e quimiocinas também. Tem uma outra via para artrite reumatoide, que é a da visfatina, né, que é uma adipina, que também é identificada em tecidos não adiposos, influencia a maturação de células B e promove, então, inflamação através de citocinas pró-inflamatórias, incluindo a tríade, né, de Harry Potter, TNF, interleucina 1-beta e interleucina 6. E que essa concentração dessa visfatina circulante também aumentar em pacientes com artrite reumatoide. Então, o bloqueio, o desenvolvimento de um inibidor dessa via também poderia ajudar aí a inibição de várias citocinas ao mesmo tempo. E, por fim, essa via do fosfoinositidil 3 quinase. Também é um enzima envolvido no crescimento celular, proliferação, diferenciação, motilidade, sobrevivência de tráfego intracelular e que na AR modula a migração de células por quimiocinas, né? Então, a utilização, o bloqueio, o desenvolvimento do inibidor dessa via poderia ali modular e controlar a migração de células, né, neutrófilos, monócitos, macrófagos para os sítios inflamatórios e assim agir de uma forma mais ampla também. Então, acredito que esse, por exemplo, alvos que a gente pode estar aí com o radar ligado, que podem vir novidades nesse aspecto. E lembrando que o PI3K também é uma molécula que medeia, né, a sinalização do sinal coestimulatório, né? Então, ele inibe, a sua ativação acaba ativando de forma policlonal a célula T, especialmente nas síndromes de APDS, né, síndrome de hiperativação primária monogênica, né, do PI3KC delta. Então, é outra função dos inibidores direto aí do PI3K, né? Tolopino, você não se aguenta para falar, né? O que você acha aí? Você é um cara antenado, eu tenho certeza que você tem muito para falar dessa parte. Ai, cara, é uma coisa meio... a gente tem bastante... Acho que a ideia aí, e é uma ideia que você gosta bastante, dos bloqueios duplos, né? Então, ao invés de você usar 2 medicamentos para fazer bloqueio, você pode usar um medicamento que faça bloqueio de 2 citocinas, né? Então, aí um que já entrou no mercado aqui no Brasil para psoríase e deve entrar para as espondiloartrites é o bloqueio da IL-17A e F, né, que é o bimekizumab. Existem alguns estudos de bloqueios de associação, então existiu o ABT 164, se não estou enganado o número dele, que era um estudo da AbbVie, que era de bloqueio de TNF e anti-L17A. Ele foi eficaz, foi seguro, mas eles acharam que não valeria a pena e retiraram. Agora tem um outro, que é o MT-6194, que é um anti-L17A e anti-receptor de L6. Talvez possa melhorar o efeito aí do bloqueio da IL-17A nas espondiloartrites. Tem os bloqueios de JAK junto com, então, fazer o combo aí, né? Mas que, no fundo, é aquilo que a Ana falou, a gente pode utilizar um pouco melhor os ultimates. E o que eu acho, cara, que é um futuro próximo, que a medicina de precisão ela vai nos ajudar bastante, é a gente começar a aprender mais sobre os efeitos pleotróficos das nossas medicações. Então, desde a metformina, a velha e boa metformina, para melhorar a cartilagem, para diminuir a ansiedade, o efeito dos antidepressivos no sistema inflamatório e imune, até quando a gente pega, por exemplo, além dos inibidores de SGLT2 no lúpus, né, que aí é o Alexandre que vai falar. Então, eu acho que uma coisa que a gente vai ter num futuro, além dos bloqueios dos alvos, né, específicos que a gente está falando, o bloqueio do alvo imunitário na doença reumatológica imunomediada, a gente vai ter modulação desses alvos imunitários e
e com ação, com medicamentos velhos, mas com novidades que a gente possa aprender e que a gente vai ter que ter a análise específica daquele paciente, do meu paciente, talvez com o avanço com exoma, análise genética ou ativação de célula produtora de determinada citocina, para daí eu falar, eu preciso dar uma modulada nessa célula. Então, eu acho que isso é o que vem aí para frente de alvo imunitário, é a gente modular a nossa imunidade e fazer bloqueios eventuais, momentâneos, uma vez que eu estou com aquilo um pouco mais modulado, visto que eu considero que a gente trata de doenças que são imunodesregulações. Então, se eu trato de uma imunodesregulação, eu utilizar um imunorregulador faz todo sentido, pelo menos para mim. É isso que eu acho que é o futuro. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta boa para a gente... daria para fazer um podcast só sobre ela, né? Só disso, sem dúvida, né? E é legal porque você que falou de imunodesregulação é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa pode ter uma causa monogênica ou uma causa, às vezes, nem identificável como monogênica, mas um fenótipo de espondiloartrite, um fenótipo de lúpus, um fenótipo de uma artropatia inflamatória e, na verdade, ter uma via hiperativada que você consegue bloquear de forma muito mais individualizada, né? A interferonopatia é um exemplo, né? E dentre as outras, né? E a gente aprende muito com essas doenças, porque daí a gente consegue, a partir dessas doenças, pensar naquelas poligênicas, mas como que eu posso melhorar isso, né? Eu gosto muito dessa ideia que você que me ensinou. Nada, eu sou só um leigo curioso na área, você que ensina a gente, sempre. Doutor Alexandre, o que você acha? O que é o lado ruim de trabalhar, por exemplo, com doenças mais raras é que, normalmente, os agentes não são desenvolvidos diretamente para as doenças mais raras. Nós, frequentemente, importamos eles de doenças mais prevalentes, né, como da artrite reumatoide, como das espondiloartrites, e aplicamos nas nossas doenças mais raras. Claro que para o lúpus eritematoso sistêmico tem tido mais, digamos, um olhar de desenvolvimento de diferentes agentes, né, como a gente até falou do lado do anifrolumab, que foi uma terapia voltada para o lúpus eritematoso sistêmico. Ainda teremos notícias, né, do obinutuzumab, por exemplo, que é uma terapia anti-linfócito B mais quintessenciada, né? Ainda o lado coestimulatório com iscalimab, que é anti-CD40. O lado que pode evoluir para o lúpus são as terapias anticomplemento, né? E aí a gente tem a inibição, claro, do fator B, que é o iptacopan, que também deverá ser testado no lúpus eritematoso sistêmico, o ravulizumab como anti-L5, né? E também existe um novo componente que leva à inibição da clivagem do C3, né? Que é um novo medicamento, que é pegcetacoplan, né, que também é a ser testado no lúpus, anti-CD6, né, que é o itolizumab, e vários outros, até a terapia combinada de belimumab com rituximab, né, como tanto em vasculite associada ao ANCA, em crioglobulinemia essencial e no lúpus eritematoso sistêmico. Essa associação é promissora em relação a reduzir o risco de recidivas. E uma coisa na doença relacionada à IgG4, que é novidade na reumatologia, que a gente não tem digamos, costume de atuar sobre o linfócito T, né, que é o elotuzumab, que é uma molécula contra o Slam F7, que é um monoclonal contra o Slam F7, que é uma molécula da superfície, né, que é um marcador de linfócitos T CD4, que tem um perfil citotóxico, que já é aplicado no mieloma múltiplo, sendo importado, no caso, para o tratamento da doença relacionada à IgG4, ainda como perspectiva de uso, né. Tem o RNA, como a doutora Ana falou, né, a interferência no RNA como regulação gênica. Isso é possível no nível do complemento, né, com o siRNA cemdisiran, né, que está sendo testado e poderá ser importado para as nossas doenças. E aí, quando a gente vai para o nível molecular, agora que as vasculites estão recebendo os inibidores de JAK como terapia adicional, né,
como na arterite de células gigantes, que o patacitinib já se mostrou eficaz. Na arterite de Takayasu, o Panjac, né, que é o tofacitinib, que também mostrou eficácia de tratamento. E temos as perspectivas mais futuras, quando aí você começa a trabalhar com inibidor de tirosinoquinase, né, sirolimus, mas isso aí é para um futuro mais distante nas nossas doenças órfãs, né, de investimentos e de terapia. Olha, vou falar para os três que eu adorei estar aqui com vocês. Foi realmente um prazer. Infelizmente, a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo, né, desse segundo episódio da nossa minissérie de 2 episódios sobre alvos imunitários nas doenças reumáticas imunomediadas. E gostaria de agradecer aos 3 convidados que tiveram aqui, o Dr. Alexandre Wagner, a doutora Ana Cristina e o Dr. Rodrigo Lupino, pelas contribuições valiosas, com certeza podem fazer toda a diferença no atendimento e no acompanhamento, né, dos nossos pacientes. Obrigado aos 3. Obrigado, Sandrão, pelo convite, obrigado pela condução brilhante e a dinâmica. Um prazer estar com você, Ana, um prazer estar com você, Alexandre. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. Aprendi muito hoje. Eu que agradeço também, que foi uma grande oportunidade de debater, né, nessa mesa redonda, nesse bate-papo agradável e de muito aprendizado, né? Fico honrado pela oportunidade de participar. Eu que aprendi muito, eu agradeço a vocês novamente e obrigado principalmente para o nosso ouvinte, né, que nos acompanhou até aqui e que eu vou pedir para não deixar de seguir o ReumaCast e acompanhar nossos próximos episódios, que com certeza vão ser tão interessantes quanto. A gente vai continuar trazendo aqui temas de relevância para a reumatologia e vários especialistas da área, os melhores, os maiores renomes do nosso país. Até a próxima. Obrigado a todos.